Mila? Desembargadora, boa tarde. Boa tarde, boa querida. Tarde, senhores membros. Essa informação ela não me chegou nos autos, só a informação que eu tenho é que chegou um outro processo, uma medida cautelar, não está aparecendo ainda aqui no PJE, como concluso para mim, deve estar ainda em triagem, mas havendo pedido de sustentação oral e desde que certificado nos autos o rompimento da fibra ótica, eu não me oponho ao adiamento para amanhã. Pois não. Pois não. Doutor Para amanhã Piazenski? não, porque amanhã acho que é feriado, né? Amanhã é feriado, Senadora, a senhora me permite? Pois não. Eu posso verificar junto com o colega da TI se existe se existe realmente essa informação, né? E trago em 2 minutinhos para cá. Pois não. O advogado para me certificar informou... nos autos, né? O advogado me informou, doutora Mila, que ele não consegue peticionar porque ele está sem internet, ele só tem o telefone fixo. E foi, de fato, da onde ele me ligou. Mas eu vou entrar em contato com a TI, porque o nosso contrato no interior é com a Oi, então a gente tem como verificar essa informação direitinho e volto em 2 minutinhos. Podíamos suspender, não é? Então, vamos suspender. O que você acha, Piazenski? Concordo. Concordo. Concorda? Então, vamos suspender por uns 20 minutos a sessão? Acho que os 2 minutos daria bom. 2? Tá bom, então. Uns 5, Piazenski. 5, Piazenski. Isso, então tá bom. Desembargadora, porque até então não há nenhuma demonstração disso nos autos e, a princípio, o funcionamento da internet está regular. Então, se houver essa demonstração, eu não me oponho, mas sem ela, eu peço o prosseguimento. Pois não. Vamos aguardar a Luciana. Então, eu suspendo por 5 minutinhos, senhores. Eu vi essa informação no AC 24 horas sobre essa quebra lá, mas isso foi no final de semana. Não sei se isso ainda está persistindo até hoje. Tá bom. E parece que foi agora às 12 horas. Mas então, eu vou verificar a informação direitinho, tá? E trago em 2 minutinhos. Tá, até daqui a pouquinho. Oi, Marcelo.
Desembargadora Luciana. Luciana, acho que temos como certificar nos autos, então, né? Com a informação da TI. Desculpa, a doutora Mila estava falando justamente com o Cleilton, que é o secretário de TI. Vamos submeter a questão, então, a questão de ordem, né? Só certificar, porque foi só um contato telefônico, e eu submeto ao pleno, se for o caso da desembargadora determinar que seja feito o pregão do processo, tá bem? Eu, falando com o secretário de TI, ele me informou que realmente houve essa quebra de fibra em Tarauacá, afeta a nossa internet né, o Tribunal Regional Eleitoral do Acre, na 4ª Zona, está afetado, sim, por essa quebra no link. Mas é uma quebra de fibra específica da Oi, foi o que ele me informou. Vai me encaminhar a documentação para que eu possa fazer a juntada nos autos. Mas lá só tem Oi ou tem outra empresa lá? Não sei dizer. Eu imagino que tenha outra empresa, mas eu não sei Claro, dizer. deve ter Claro também, né? Tá. Imagino que sim. Deixa eu ver aqui se tem. No cartório não consegui acesso
telefone fixo chama, ninguém atendeu, porque eles estão em home office, né? E os telefones celulares estão todos desligados. Então, na quarta zona, eu não consegui contato com os servidores. Mas houve, sim, esse rompimento de fibra em Tarauacá, há pouco antes de meio-dia, e afeta a internet do cartório. Mas, como eu disse, não sei dizer se é a única... Não é internet geral de Cruzeiro, deve ter outra operadora lá. Entendi. Exato. Eu entendi. Deixa eu ver se tem outra operadora lá em Cruzeiro. Claro. Desembargadora, pelo que eu estou vendo, não é conexão exclusiva da Oi, não. Lá em Cruzeiro tem outras operadoras de telefonia e de internet também. Uhum. A Oi, na verdade, é a do cartório eleitoral, que é contratada, mas lá existem outros provedores de internet, não é exclusivo só a Oi. Entendi. Então vamos, estão todos aí, Lu, já? Então vamos. Acredito que falte o doutor Marcelo. Senhora presidente, vamos já seguir o julgamento ou vamos deliberar acerca do adiamento ou não? O microfone da senhora está desligado. Eu levo como questão de ordem, doutor. Tá. Eu vou abrir a sessão, tá? Guardar o Marcelo. Luto, no teu aguardo aí quando o Marcelo chegar, tá? Eu já estou aqui já faz um tempinho. Já tá aí? Já. Tá. Então, senhores. Senhores, então, havendo quórum, eu declaro abertos os trabalhos da presente sessão jurisdicional, a nossa 61ª, de modo virtual. Registro as presenças dos excelentíssimos senhores desembargador Elcio Mendes, vice-presidente corregedor, juiz Erle Brasil, juiz Marcelo Carvalho, juíza Mirla Regina, juiz Marcel Chaves e juiz Tarles Bourguignon. Conosco, presente o ilustre procurador regional eleitoral, doutor Fernando Piazinski, na ausência do procurador regional, doutor Vitor Hugo. Dou por aprovada a ata da sessão anterior, não havendo nenhum óbice, e desde já peço a nossa secretária judiciária que apregoe o processo, então, desta data. Pois não, Luciana? Apregou nesse momento os processos pautados para esta data. Recurso eleitoral número 707, dígito 61, de 2016. Relatora, juíza Mila Regina da Silva. Recorrente, Ilderlei de Souza Rodrigues Cordeiro, candidato eleito ao cargo de prefeito do município de Cruzeiro do Sul, pela coligação Juntos por Cruzeiro 1. Advogados, Hilário de Castro Melo Júnior, Arquilau de Castro Melo, Braz Alves de Melo Júnior e Glaucia Albuquerque da Silva. Recorrente, Carla Ivane de Brito, candidata ao cargo de prefeito pelo município de Cruzeiro do Sul, os seus advogados Matheus Lima de Souza, Marcos Paulo Correia Ciassi e Waner Rafael de Queiroz Sanso. Também recorrente, Wagner José Salles, o seu advogado João Tota Soares de Figueiredo Filho. Figuram como recorridos Romário Tavares Dávila, candidato à reeleição para o cargo de vereador no município de Cruzeiro do Sul, pela coligação União Democrática Social, por sua advogada Jamile Fontes França. Recorrido também o Ministério Público Eleitoral
E Henrique Afonso Soares Lima, candidato ao cargo de prefeito do município de Cruzeiro do Sul, advogado Paulo Gernandes Coelho Brito. Também recorrida Carla Ivane de Brito, candidata ao cargo de prefeito pelo município de Cruzeiro do Sul, por meio de seu advogado Matheus Lima de Souza, Marcos Paulo Correia Ciassi e Waner Rafael de Queiroz Sanson. Recorrida ainda a coligação Cruzeiro do Sul em Boas Mãos, por meio do advogado Paulo Gernandes Coelho Moura. Recorrida a coligação Frente Popular de Cruzeiro do Sul 1, advogados Marcos Paulo Correia Ciassi e Waner Rafael de Queiroz Sanson. Assunto: recurso eleitoral, eleições, eleição majoritária e proporcional, inelegibilidade, abuso de poder econômico ou político, cargo prefeito, vice-prefeito, vereador, ação de investigação judicial eleitoral, pedido de cassação do registro, cassação de perda de mandato eletivo, procedência, pedido de reforma de sentença. Também, para julgamento nesta data, a petição número 060891, deixa eu colocar aqui na tela, de 2020, relator desembargador Elcio Sabo Mendes Júnior, requerentes Partido Trabalhista Nacional, PTN, atual Podemos, por sua comissão provisória estadual, e Railson Correia da Costa, advogado Gerson Johnny de Oliveira Guedes, requerentes também Gerson Johnny de Oliveira Guedes, tesoureiro, e Giovano Gonzaga, tesoureiro da agremiação no ano de 2013. Assunto: prestação de contas, exercício financeiro de 2013, comissão provisória do Partido Trabalhista Nacional, PTN, atual Podemos. São os feitos desta data. Muito obrigada, Luciana. Então, com a palavra, então, a eminente relatora, doutora Mila Regina, por gentileza. Diga mesmo. Excelência. Oi. Presidente, boa tarde. Desculpe, antes da iniciação do relatório, eu só gostaria do esclarecimento com relação, porque diante de tal fato, eu vejo uma portaria, uma resolução, digo, a 1750 de 2020, com relação à ocorrência desse fato, e especificamente da providência do artigo 5º da resolução. E eu realmente gostaria de um esclarecimento, porque não, diz lá que se houver algum processo impactado, alguma situação, será certificado o julgamento, adiado o processo. Então, já houve deliberação nesse sentido, de que haverá realmente, porque há um fato noticiado, inclusive, pelos servidores, salvo engano, da 4ª Zona Eleitoral, em Cruzeiro do Sul, que atestam essa quebra do cabo em Tarauacá, que obviamente estão afetando, inclusive eu não vejo a presença dos colegas que também pediram a sustentação oral para esse fato, e eu gostaria desse esclarecimento inicial nesse aspecto. Até porque, pela ordem, salvo engano, do regimento interno, haveria a sustentação de uma das partes, salvo engano, da autora da ação, depois, pela ordem dos recursos, a defesa do recorrente Ilderley, e, em seguida, acho que a defesa do seu Wagner Salles. E como ficaria? Haveria inversão dessa ordem regimental por conta disso? Eu sustento antes, se a conexão voltar antes de fechar a sessão, eles sustentam. Como fica a ordem do procedimento, desse rito do julgamento nesse aspecto, Excelência? Eu me dirijo à presidente. Por gentileza. Pois não. É o doutor Hilário, né? Sim. Pois não, doutor Hilário. Nós vamos tratar isso como uma questão de ordem, conforme já o senhor deve ter observado. A relatora vai trazer isso como uma questão de ordem e nós vamos deliberar. Pois não? Pois não, relatora. Senhora desembargadora, presidente, ilustres membros
digno advogado, senhores servidores, meus cumprimentos. O juiz eleitoral passo a fazer o relatório. O juiz eleitoral da 4ª Zona, em Cruzeiro do Sul, Acre, julgou parcialmente procedente as ações de investigação judicial eleitoral AIGES número 67641 de 2016, 67119 de 2016 e 70761 também de 2016, devidamente reunidas por identidade de fatos e ações, para cassar os diplomas e consequente perda dos mandatos de Ilderley Souza Rodrigues Cordeiro, prefeito do município de Cruzeiro do Sul, Acre, e de José de Souza Lima, vice-prefeito do mesmo município, além de declarar a inelegibilidade de Ilderley Souza Rodrigues Cordeiro, Wagner José Salles, Edson Firmino de Paula e Mário Vieira da Silva Neto, para as eleições a se realizarem nos 8 anos subsequentes às eleições de 2016. Eis a parte dispositiva da sentença guerreada, que me poupo de fazer a leitura, porque foi disponibilizada essa parte dispositiva no relatório. Foram opostos embargos de declaração por Carla Ivane de Brito, candidata da coligação Frente Popular, requerendo esclarecimento quanto à omissão no que se refere à realização de nova eleição, os quais foram rejeitados. Folhas 978 e 979. Sobreveio a interposição dos recursos eleitorais por Carla Ivane de Brito, Wagner José Salles e Ilderley de Souza Rodrigues Cordeiro. Indico as páginas. A resignação de Carla Ivane de Brito se volta contra a parte da sentença que julgou improcedente o pedido quanto ao demandado Romário Tavares Dávila, candidato à reeleição ao cargo de vereador pelo PMDB. A primeira recorrente sustenta a desnecessidade de que o candidato Romário estivesse no local no momento das tratativas, bastando para sua condenação a comprovação de que ele sabia do ilícito e anuiu com o mesmo, o que ficou mais que evidente com os trechos da gravação ambiental e pela prova testemunhal colhida na audiência de instrução. O segundo recorrente, Wagner José Salles, por sua vez, apresenta as seguintes argumentações recursais: preliminar de ilicitude da gravação ambiental, levada a efeito por Clebson Silva Freire, a fim de que seja afastada dos autos, já que inviável e imprestável a utilização dela no processo. Na fase de mérito, arrasou que a narrativa empreendida na exordial destoa dos fatos ocorridos, pois a gravação ambiental clandestina ocorreu em sua residência e não na Secretaria de Assistência Social, em data de 22/8/2018. E nela, em momento algum, acho que é 2016 aqui, nela, em momento algum, se buscou comprar apoio político, mas tão somente convencer o candidato Clebson mediante razões político-eleitorais, que de plano afasta a imputação de abuso de poder econômico e político. Para o recorrente, ainda que as imputações fossem consideradas verdadeiras, elas não teriam gravidade suficiente para afetar a legitimidade e a normalidade do pleito. Já o terceiro recorrente, Ilderley de Souza Rodrigues Cordeiro, apresenta, em suma, as seguintes alegações: preliminar de impossibilidade de pronunciamento meritório pelo TRE Acre sobre a licitude da gravação clandestina que sustenta a acusação de ilícito eleitoral. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento do pleno exercício do direito de defesa do recorrente, pois o juízo de origem não realizou a perícia no áudio da gravação clandestina. Preliminar de nulidade da gravação ambiental clandestina realizada pela testemunha Clebson Silva Freire, invalidando-se, por conseguinte, de forma reflexa, também o conteúdo das provas testemunhais colhidas em juízo, sobre tais fatos retratados na gravação. No mérito, argue a inexistência de substratos mínimos aptos a sustentar o decreto condenatório que se baseia em meras subjetividades e presunções afastadas da verdade real.
mormente das provas produzidas. Ao final, requer a reforma da sentença para absolver o recorrente, ordenando a manutenção da sua diplomação e plena habilitação para o exercício do cargo de prefeito do município de Cruzeiro do Sul, com preservação de sua elegibilidade para os pleitos vindouros, exaurindo a necessidade de novas eleições, em respeito ao poder de sufrágio da soberania popular que lhe fora legal e legitimamente outorgada pelo povo cruzeirense, por ocasião do pleito eleitoral de 2016. Passo a relatar as contrarrazões. Nas contrarrazões de Carla Ivane de Brito, a recorrida aduz que as preliminares de ilicitude de prova obtida por meio de gravação ambiental suscitadas pelos recorrentes são meramente protelatórias, mostrando-se acertada a decisão de origem ao admitir a licitude da prova. Requer ainda o indeferimento da perícia requerida pelo recorrente Ilderley de Souza Rodrigues e a manutenção da sentença do juízo ordinário. O órgão do Parquê Eleitoral da 4ª Zona manifestou-se pela procedência do recurso interposto por Carla Ivane de Brito, no sentido de reformar a sentença para condenar o demandado Romário Tavares Dávila à cassação do mandato de vereador e consequente declaração de inelegibilidade por 8 anos, subsequentes ao pleito de 2016. Quanto ao recurso de Ilderley de Souza Rodrigues Cordeiro, pugna pela rejeição de todas as preliminares suscitadas, por não se coadunarem com a verdade real e as provas produzidas nos autos, e jurisprudência dos tribunais superiores. No mérito, apregoa não assistir razão ao recorrente, já que as provas constantes dos autos são robustas e cristalinas a justificar o decreto condenatório, pugnando pela manutenção da sentença objurgada. Relativamente ao recurso de Wagner José Salles, rechaça a questão preliminar levantada pelo recorrente, relativa à ilicitude da prova obtida mediante gravação ambiental, cuja legalidade foi reconhecida em repercussão geral no âmbito do STF. E, no mérito, assevera que não prospera a arguição do recorrente de que a reunião, objeto da escuta ambiental, se deu na residência do demandado. Porém, restou comprovada ter ocorrido efetivamente em local público, qual seja a Secretaria de Assistência Social do município de Cruzeiro do Sul, e que as demais provas dos autos são contundentes a confirmar o decreto condenatório. A folha 1096, o juízo ACO, prolator da decisão guerreada, após análise dos argumentos fáticos e jurídicos nos recursos e contrarrazões apresentados, decidiu mantê-la pelos seus próprios fundamentos, determinando a remessa destes autos a este egrégio tribunal, a teor do disposto no artigo 267 do Código Eleitoral. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos eleitorais interpostos, a fim de que seja mantida a sentença condenatória, por considerar como inegável a gravidade da conduta dos recorrentes, que afetou não apenas a normalidade das eleições, como também trouxe prejuízos à legitimidade do pleito eleitoral. Com a transição das sessões presenciais para a modalidade virtual, dado o surto de Covid-19 em todo o mundo, que passou a exigir o distanciamento social e o isolamento das pessoas, determinei à Secretaria Judiciária a digitalização dos autos físicos e o cadastramento do feito no PJE, que passou a tramitar de forma eletrônica, conforme determinação da Portaria TSE número 247 de 2020. Ato contínuo, ordenei que, após a regularização no sistema dos procuradores das partes, fossem os mesmos intimados acerca dos procedimentos de digitalização e migração dos autos para o PJE, bem como para ratificarem o cadastramento no prazo de 10 dias, conforme o normativo da mesma portaria. O recorrente Ilderley Souza Rodrigues Cordeiro, sendo intimado para ratificar o cadastro no PJE, manifestou-se sobre outros assuntos, como ausência de folhas, falha de numeração em algumas folhas e folhas fora da sequência. Uma vez não demonstrado pelo peticionante a existência de prejuízo à sua defesa, até porque seus advogados constituídos no processo receberam em mídia
os autos digitalizados, em ordem cronológica e numérica, rejeitei a impugnação e ordenei à CEJUDE a inclusão do feito em pauta de julgamento, com a inserção das páginas faltantes, que já foi cumprida no termo das certidões acostadas aos autos. O prazo para recorrer dessa decisão transcorreu sem manifestação. Na data de 6 de agosto, no feriado, a recorrente Carla Ivane de Brito, por meio da petição de ID que indico aqui no relatório, solicita a não realização da sessão virtual em razão da pandemia Covid-19 e dificuldades de acesso à internet no município de Cruzeiro do Sul, o que a impossibilita de fazer sustentação oral online. Na mesma data, por meio da decisão ID que identifico aqui no relatório, indeferi o pedido ante a ausência de demonstração técnica da impossibilidade de fazer sustentação oral por vídeo e presunção relativa de que ela esteja disponível naquele município. Os mesmos recursos de internet com que pode contar o recorrente Wagner José Salles e demais integrantes do processo, que até o presente momento não fizeram qualquer menção à dificuldade de acesso à sessão virtual. Como relatei, então, a parte Carla Ivane pediu o adiamento da sessão e foi negado por esta relatora. Desta feita, ela atravessou uma segunda petição pedindo a reconsideração da decisão, alegando que o município de Cruzeiro do Sul padece de grave situação de penúria no pertinente aos recursos de internet, que atinge toda a população do Vale do Juruá, incluindo as partes processuais, e até a parte Wagner José Salles, a despeito do seu interesse na realização da sessão na modalidade virtual. Aduz que seu pleito tem por fundamento gravoso contexto social que alcança indistintamente a todos e contempla hipóteses previstas nas resoluções do CNJ que autorizam a redesignação do auto judicial da modalidade eletrônica para a presencial, ao tempo em que, ratificando todos os termos outrora vindicados na presente data, ocorreu nova pane no serviço da internet, a demonstrar a debalde que o município de Cruzeiro do Sul não comporta atualmente infraestrutura mínima de serviço de telefonia móvel e internet para a realização da indigitada sessão. Na sequência, cita matérias relativas a interrupções nos sinais de telefonia e internet, publicadas no Juruá em Tempo, além de mencionar a instabilidade na conexão de telefonia e internet pela única prestadora Oi desse serviço na localidade. Ao fim, aduz a impossibilidade técnica e prática prevista na Resolução 314 de 2020 do CNJ, que é presente, atual, pública e notória, razão pela qual, contando com vossa conhecida sensibilidade e senso de justiça, diante de manifestação de impedimento, ratifica os termos do petitório já apresentado, fulcrado ainda nos novos fatos, e pede reconsiderar a decisão que indeferiu a redesignação desta sessão para a pauta presencial. Por intermédio das petições e relatados no processo e anexos, Romário Dávila propugna pela rejeição da impugnação da parte Carla Ivane de Brito sobre o argumento de que inexistem falhas generalizadas de conexão de internet em Cruzeiro do Sul. Pela petição de ID identificado no relatório e anexos, depois de relatar os fatos mencionados, o peticionante alude que, coincidentemente, apenas algumas horas após a retromencionada decisão, em 7 de agosto de 2020, uma reportagem sob medida, publicada pelo jornal Juruá em Tempo, que também faz a publicidade da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, traz uma matéria intitulada "Em um mês, Cruzeiro do Sul fica sem sinal de telefone por mais de 12 vezes". E que, após esta reportagem, o patrono da senhora Carla Ivane de Brito apresenta novo pedido insistindo na possibilidade de falha do sinal da internet em Cruzeiro do Sul, requerendo a designação da sessão virtual para nova data, para que o feito seja julgado em sessão presencial. Na sequência, requer a habilitação nos autos da advogada Jamile Fontes França como sua representante processual
e a nota que for absolvida em primeira instância consta como recorrido no recurso manejado pela parte Carla Ivane, sendo que o adiamento do julgamento, se ocorrido até a data do pleito, poderá influir na sua capacidade eleitoral passiva, conforme a súmula TSE número 47. Sustenta que o processo já tramita por 4 anos e seria de pouca prudência a redesignação da sessão, ao lembrar os demais patronos da causa ser preceito constitucional o direito à razoável duração do processo, além de se exigir dos causídicos o dever de boa-fé processual. Aduz ainda que o pedido da peticionante, não de mera suposição, um exercício de futurologia sem suporte fático consistente, já que há atualmente reiterados peticionamentos de patronos com escritório naquele município. Segue com citação de vários termos de audiência realizadas por sessão virtual na Justiça Comum de Cruzeiro do Sul, inclusive com participação do Dr. Matheus Lima de Souza, patrono da recorrente, o que seria uma incoerência com o pedido da sessão sob foco. Por fim, acrescenta um tópico sobre teste de velocidade da internet naquele município, na data de 7 de agosto, restando demonstrado que a velocidade de dados é mais do que suficiente para suportar a videoconferência. Na petição complementar, ID que consta no relatório, o recorrido aponta como fundamento de seu pedido o parágrafo 3º do artigo 3º da resolução TRE-AC 1750, a saber, o advogado deverá zelar pelas condições técnicas para a transmissão audiovisual de sua sustentação oral, sustentando que cabe ao causídico que nutre eventual receio de falha futura no sinal de internet em Cruzeiro do Sul, uma vez intimado para a sessão com antecedência, ser diligente e se deslocar para a capital, para, a partir dali, fazer sua sustentação oral, circunstância a qual estaria necessariamente obrigado, se estivéssemos diante de uma sessão presencial. Pela petição complementar de ID que consta nos autos, foi solicitada a juntada e cópia de decisão recentíssima proferido pelo CNJ no processo administrativo 4046-61 de 2020, que versa sobre a impossibilidade de suspensão de audiência por videoconferência requerida por uma parte sem o consentimento das demais. Nova petição, em que a parte pugna pela juntada aos autos de matéria publicada no jornal, Juruá em Tempo, a respeito da condução dos trabalhos da presidência da Assembleia Legislativa diretamente de Cruzeiro do Sul, pelo sistema de videoconferência. Alude que tem sido corrente a participação da deputada estadual Antônia Salles, que é domiciliada no município de Cruzeiro do Sul, nas sessões da ALEAC por meio de videoconferência, utilizando-se de conexão de internet ofertada no respectivo município. Segue citando vários links relativos às sessões da ALEAC, onde consta a participação online da aludida parlamentar. Menciona ainda que, além do judiciário local, que realiza semanalmente audiências virtuais, o parlamento estadual também adotou essa prática com participação frequente de deputados diretamente de seus respectivos municípios. Por fim, juntou a imagem de um novo teste de velocidade de internet em Cruzeiro do Sul, o sinal do provedor local Unonet, realizado na data de 9 de agosto de 2020. A recorrente Carla Ivane, em autos apartados, apresentou medida cautelar nesta data, a qual repete, com alguns acréscimos, o mesmo pedido objeto da petição, que já foi incluída nesse relatório de voto como questão de ordem. Em relação a essas petições relatadas, nos itens 20 a 32 deste relatório, trago de ofício, então, a questão de ordem precedente ao julgamento, mas aprecio como questão de ordem logo em seguida. É o relatório, senhora presidente. Senhora relatora, eu gostaria só de uma indagação. Todos esses pedidos, Vossa Excelência já analisou-os, né? Somente esse de hoje, que chegou ao nosso... Só o de hoje. Eu já indeferi o adiamento. Eu já indeferi na sexta-feira o adiamento da sessão
virtual. E ela fez o pedido de reconsideração e repetiu esse pedido por meio de uma medida cautelar que chegou agora há pouco para mim. Uhum. E com relação a esse advogado de hoje, é que a senhora vai deliberar ainda, não é isso? Sim, vou trazer como questão de ordem. Ah, como questão de ordem. Eu ouço, então, senhores, o eminente doutor Piasensky, com relação a essa situação da internet, Piasensky, por gentileza. Excelente. É muito interessante a situação de que o advogado deve procurar todos os meios possíveis para estar presente à sessão virtual. E, pelo que eu me lembro, o Cruzeiro do Sul não tem só a Oi, tem várias operadoras, né? Então, eu entendo que não devemos adiar essa sessão por este motivo. Pois não. Ouço a eminente relatora. Pois não. A Então, eminente como relatora... dito, sim. Senhora desembargadora, presidente, senhores membros, doutor representante do Ministério Público, dignos advogados, senhores servidores. Então, antes do julgamento, eu trago essa questão de ordem quanto ao pedido de reconsideração que foi recentemente apresentado pela recorrente, aviado pela recorrente Carla Ivane de Brito, na data de 7 de agosto de 2020, e também a medida cautelar desta data, e também as petições da parte Romário Tavares Dávila, pugnando pelo indeferimento do pedido da recorrente, a fim de confirmar a decisão que eu já havia prolatado no sentido de indeferir o adiamento. Pois não, nós não temos, senhora relatora, nós não temos nenhum pedido formal desse advogado de hoje, não, né? O de hoje não, ele manteve uma ligação telefônica com a secretaria e informou da sua impossibilidade. Só temos isso, eu vou pedir que, até já pedi que seja certificado nos autos esse contato telefônico. E a senhora está indeferindo todos os pedidos, não é, então, com relação a esse fato? Sim. Pois não. Eu vou então, fazer a fundamentação desse pedido agora. Ok. Pois não. É disso que vivenciamos uma situação de crise sanitária nacional em que o isolamento social é necessário. Todavia, é igualmente certo que o presente recurso eleitoral tramita em autos eletrônicos, o que é compatível com o trabalho remoto e respalda a realização de sessões virtuais, que já são realizadas ordinariamente pela Corte Eleitoral. Essa situação de pandemia, por si só, não enseja condição que impossibilite a parte de fazer a sustentação oral em autos eletrônicos, prática, como visto que é adotada por todo o Poder Judiciário Nacional. Desta feita, também não se vislumbra óbice ao exercício de sustentação oral por meio de videoconferência pelo patrono da parte Carla Ivane de Brito, com a utilização de recursos de dados online oferecidos pela Rede Mundial de Computadores, seja porque as outras partes integrantes do processo, inclusive com domicílio no mesmo município, até aqui não fizeram qualquer menção relacionada à falha de conexão de dados, seja porque, até então, se trata de mera suposição, como destacado pela parte adversa. Assim, como se sabe e restou demonstrado pela parte Romário Tavares Dávila, não só o judiciário local da comarca de Cruzeiro do Sul, mas também o parlamento estadual, a Assembleia Legislativa, tem realizado normalmente as suas sessões pelo sistema de videoconferência, com participação frequente de deputados em seus respectivos municípios no estado do Acre. A exemplo da deputada estadual Antônia Salles, que tem domicílio naquele município. É bom que se diga, todos que trabalham no momento atual em sistema de teletrabalho, home office, como é conhecido, em outros ambientes utilizando a internet, estamos sujeitos à instabilidade da conexão de dados. Já se passou tal situação em sessões virtuais no próprio TRE, em que se suspendeu a sessão e depois aguardamos a regularização da conexão. E o procedimento seguido é aguardar o restabelecimento do sinal e dar sequência à sessão jurisdicional. Se isso vier a ocorrer no julgamento desses autos, pode-se adotar a mesma prática, conforme o caso, ou adiar para um horário em que a estabilidade da conexão seja restabelecida.
Ou seja, os mesmos problemas enfrentados pelo eminente causídico em Cruzeiro do Sul ocorrem também em Rio Branco, Acre. Ademais, como aludido pelo recorrido Romário Dávila, o CNJ decidiu, em 5 de agosto de 2020, na quarta-feira da semana passada, pela impossibilidade da suspensão de audiência por videoconferência, quando requerida somente por uma das partes. Trago aqui, então, a ementa do julgado, que está à disposição de Vossas Excelências, aqui no voto. E esse julgado aponta que a mera solicitação de suspensão de audiência por videoconferência por uma das partes não é capaz de impedir a realização do ato, sob pena de prejuízo à celeridade e à razoável duração do processo. Por haver pertinência, importa trazer à baila a previsão do artigo 3º, parágrafo 3º, da Resolução TRE-Acre 1750 de 2020, que exige do advogado que pretenda realizar a sustentação oral o zelo pelas condições técnicas da transmissão, a saber, parágrafo 3º, o advogado deverá zelar pelas condições técnicas para a transmissão audiovisual de sua sustentação oral. Ora, se o nobre causídico receia que não será possível manifestar-se oralmente por videoconferência naquele município, na data e hora do julgamento, em razão de falhas de conexão, cabe a ele deslocar-se para um outro local que suponha haja conexão estável. E aqui eu faço um parêntese para, como bem já mencionado pelo Ministério Público, há outros provedores de internet. Se o local, em Cruzeiro do Sul, há outros provedores. Se o local onde ele está fazendo a sustentação e onde ele faria não há conexão, caberia a ele o zelo por deslocar-se para um outro local, para providenciar a sua sustentação oral. Mas, como dito acima, até mesmo na capital Rio Branco, estamos sujeitos a constantes instabilidades na conexão de dados via internet. Na verdade, presume-se que essa seja uma realidade nacional, já que o surto da pandemia aumentou em torno de 40% o tráfego de dados na rede mundial de computadores. Tudo a indicar que as operadoras não estavam preparadas para uma vultosa demanda em curto espaço de tempo. Se a sessão tivesse que ser realizada na modalidade presencial, haveria necessidade do deslocamento do patrono para Rio Branco para fazer a sua sustentação. Isso já é consequência do dever também processual de cooperação, que impõe às partes, né, adotar as medidas cabíveis para suas manifestações no processo. De se pontuar ainda, como mencionado pela outra parte, sobre a participação do patrono da parte em recente audiência por meio de videoconferência naquele município, o qual vem presentemente aos autos arguir fato público e notório de que o município de Cruzeiro do Sul encontra-se em grave situação de penúria no que atinge aos recursos de internet. E aí ele continua fazendo a citação da petição, e o que se mostra um contrassenso, ele participar de sessão no fórum e alegar somente na Justiça Eleitoral essa situação. Como se vê nesse ponto, o nobre causídico extrapolou seu mandato constituído nos autos, ao defender que outras partes estão com o mesmo problema, até mesmo o recorrente Wagner José Salles, que supostamente não teria interesse na realização da sessão no modo virtual, quando, na verdade, que fique dito, o procurador da parte Wagner Salles veio ao processo para informar seus dados e pedir autorização de acesso à sessão por videoconferência, fato que pode ser conferido no ID indicado aqui no relatório. Então, senhores, com relação a essa questão de ordem, eu levo em consideração, apesar de que houve notícia sem comprovação nos autos, houve notícia do rompimento da fibra ótica da Oi, mas a Oi não é a única provedora de internet em Cruzeiro do Sul, cabendo ao advogado, nos termos do normativo em vigor, buscar outro local com internet para fazer sua sustentação oral. Nesse sentido, eu indefiro novamente, já havia indeferido sexta-feira, o pedido de reconsideração da parte Carla Ivane de Brito, e defiro a petição do recorrido Romário Tavares Dávila para manter esta sessão virtual. Pois não.
Em consequência, fica prejudicada a apreciação do pedido no apenso, que chegou agora há pouco também, porque ele aborda essa mesma questão. Determina a Secretaria Judiciária que proceda à habilitação nos autos da advogada Jamile Fontes França como advogada da parte Romário Tavares Dávila. É como voto nessa primeira questão de ordem, presidente. Indefira, então, o pedido de reconsideração. Pois não. Concedo a palavra ao eminente desembargador Elcio Mendes para seu voto com relação à preliminar, com a questão de ordem. Primeiramente, boa tarde, presidente, eminentes pares, boa tarde, novo procurador, ilustres advogados presentes nesta sala de sessão, servidores. Eu acompanho a relatora, presidente. Doutor Werley, Brasil. Senhora presidente, caríssimos senhores membros, senhor procurador eleitoral, senhores advogados, servidores. Então, senhora presidente, nós temos, pelo que eu entendi, nós temos 2 pedidos, né? O da Carla, que está pedindo de forma genérica pela instabilidade da internet em Cruzeiro do Sul. E tivemos também um outro pedido de um advogado que não está nos autos, né? Que não está esse não está, foi só uma ligação, né? Não está. Foi. Então, nós estamos votando agora os 2 pedidos ou apenas o da senhora Carla? O da Carla e o dele também, porque eu estou mencionando, embora eu pedi para ela certificar nos autos essa ligação telefônica, mas não houve a demonstração com antecedência dessa impossibilidade, porque em Cruzeiro do Sul não existe um único provedor de internet. Entendi. Então, a senhora pediu para a secretaria, né? Exatamente. E é isso aí. O Erlis, então, é pelas essas 2 questões aí. Pois não, Erlis. Ok. Grato pelos esclarecimentos, então. Eu acompanho a relatora no que diz respeito ao pedido de reconsideração do indeferimento dela em relação à condição geral de instabilidade em Cruzeiro do Sul. Como falou a eminente relatora, se há uma instabilidade, então, o advogado, de antemão sabendo disso, deveria providenciar o seu deslocamento até Rio Branco, como seria normal nas nossas sessões presenciais. Agora, em relação à alegação de rompimento da fibra ótica, aí eu abro uma divergência, pelo seguinte, é certo que, ou pode ser certo que não haja só um provedor de internet em Cruzeiro do Sul, mas digamos que aconteça o seguinte, num julgamento como esse, de um caso delicado, o procurador regional eleitoral tenha o acesso à internet rompido por conta do provedor que ele utiliza. Digamos que esse provedor é o mesmo provedor da Procuradoria Regional Eleitoral aqui. Então, assim, exigir que o procurador, por exemplo, saia procurando onde tem provedor que esteja funcionando, eu acredito que, na véspera do julgamento, eu acredito que, assim, que é exigir mais do que o razoável, né? Poderia, por exemplo, acontecer com um de nós. E aí, assim, a gente teria que sair procurando onde tem, porque algum provedor que esteja funcionando, preparando ali a defesa. Eu acredito que, se esse processo, acredito que a pauta, ele entrou em pauta em novembro do ano passado. Então, já decorreu 8 meses, praticamente, esse ano, mais 2 meses do ano passado. Temos aí quase 10 meses de adiamento, então adiar por mais 2 ou 3 dias, eu acredito que não acarreta nenhum prejuízo a ninguém. Então, em relação a informática também confirmou que houve um rompimento do cabo e que a Justiça Eleitoral em Cruzeiro do Sul está sem internet. Então, diante dessa situação, em relação ao pedido de hoje, da alegação de rompimento do cabo, eu voto pelo adiamento da sessão por 2 ou 3 dias. É isso, senhora presidente. Obrigado. Pois não, doutor Marcelo Carvalho. Boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Meu boa tarde a todos. Quanto aos pedidos, no sentido que foram feitos com base em previsão de que possivelmente a internet não funcionaria, eu também sou de acordo com a relatora
e voto pelo seu indeferimento. Todavia, o que a gente verifica agora, foi inclusive certificado pela diretora judiciária, que está havendo realmente um problema com a internet no município, na rede de fibra. Então, eu, contrariado, porque isso atrapalha a nossa programação de todos os integrantes aqui da Corte, mas, mesmo contrariado, eu voto para que a sessão seja adiada, para que não cause nenhum prejuízo à defesa de um dos recorrentes ou recorridos. Certo. Doutor Marcel Chaves. Boa tarde a todos, cumprimento os servidores, assessores, juízes, o nobre advogado doutor Hilário. Excelência, eu vou acompanhar a relatora e faço quatro apontamentos rápidos que eu creio que sejam bastante importantes. Primeiro, a última petição do advogado comprovando a realização das audiências na comarca de Cruzeiro do Sul, prova, sem sombra de dúvida, que elas ocorrem. Em caso de impossibilidade, eu tenho que ressaltar que a OAB de Cruzeiro do Sul possui uma sala virtual à disposição dos advogados, com 4 computadores para que sejam realizadas as audiências virtuais, com o computador, com toda a internet e acessórios que necessitam. Caso seja feito deslocamento para a capital, que seria obrigação do advogado, em caso de impossibilidade em Cruzeiro do Sul, a OAB daqui, caso algum advogado que não tenha onde fazer audiência, porque reside em Cruzeiro do Sul, a OAB do Acre tem 22 computadores numa sala virtual à disposição dos advogados para serem feitas as audiências virtuais. E, por fim, Excelência, as citações de CNJ, eu lembro que a resolução 322, artigo 11, o TRE e o Supremo Tribunal Federal não se submetem às decisões do CNJ em relação especificamente, nesse momento, às audiências virtuais. Tá? Então, é uma decisão em caso de impossibilidade que seja discutido na Corte, não em decisões do CNJ, tá? Resolução 322, artigo 11 do CNJ, que exclui o TRE e o STF dessas decisões. Tá? Então, acompanhe a relatora, presidente. Pois não. Doutor Tarles Burion. Boa tarde, Excelência. Boa tarde a todos. O ilustre representante da Procuradoria, doutor Fernando Piazenski, serventuários, doutor Hilário. A questão é bastante delicada, Excelência, porque, assim, essa questão do rompimento de fibra ótica ocorrida hoje, há poucos instantes antes do início da sessão, ninguém poderia prever. A gente não sabe qual o recurso que o ilustre colega lá tem. E uma alegação futura aí de cerceamento, de impossibilidade de fazer a sua sustentação oral, em virtude dessa ocorrência, eu acredito que seja mais danoso do que dar seguimento ao julgamento e podendo ter essa questão levantada mais adiante. Eu entendo ali que o doutor Marcel colocou que a OAB lá tem a sua estrutura lá, mas não sabemos se lá também está funcionando ou não. Como que é a questão da conexão nas instalações da OAB disponíveis aos advogados. E é uma coisa bastante difícil para a pessoa estar toda preparada ali na sua casa, pronta para entrar na sessão, de repente lá tem um imprevisto desse, que não é algo previsível. Então, eu peço venha para acompanhar a divergência levantada pelo Dr. Erley e acompanhada pelo Dr. Marcelo Carvalho. Eu acompanho a divergência no sentido de que essa questão ficasse para a próxima sessão ou a outra, para que não tenhamos nenhuma alegação futura aí de que foi impedido de fazer a sua defesa. É como eu voto, Excelência. Ok. Eu indago a Vossas Excelências, antes de eu proferir meu voto, como é que ficaríamos? Porque ninguém sabe sobre a estabilidade ou não da internet lá. A Corte, o TRE vai ficar como?
quantas sessões? E se daqui a 2 dias também acontecer a mesma coisa? Senhora presidente, só uma observação é que foi um só dos provedores que caiu. Há outros provedores lá, inclusive nos autos indicados. E também é de fácil percepção que não existe só a Oi lá, existe a Claro, e nos autos também indica um outro provedor chamado Uno, pelo que eu entendi aqui pelo advogado, pela parte Romário. Então, assim, não é questão de não ter conexão, é que foi apenas um provedor que caiu. Somente. Entendi. E aí, o Erley, por gentileza, Erley, você que abriu a divergência, eu queria só esse esclarecimento. Como que a gente... Pois não? Pode falar. Sim. Respondendo à pergunta da senhora presidente, na sexta-feira passada, inclusive tivemos sessões, houve o rompimento da fibra ótica aqui de Porto Velho para cá, de Rondônia para cá, né? Então, em algumas horas foi consertado. Inclusive, acho que a doutora Luciana, a nossa diretora, ela inclusive falou que foi modificado o link para que a gente pudesse realizar a sessão da sexta-feira, né? Então, assim, me parece que é algo que se resolve em poucas horas. Das vezes que houve o rompimento, se resolveu em poucas horas, né? Caso não se resolva ou permaneça, assim, teríamos um limite, né? Eu acredito que essa semana seria uma boa semana para a gente fazer o julgamento desse processo, né? Até a sexta-feira. Me parece que naquela sexta-feira foi isso que a nossa informática fez. Ela trocou de provedor. Trocou o provedor que caiu por um outro provedor. Foi exatamente essa providência que eles adotaram. Mas é porque o tribunal ele tem o contrato com os 2 provedores, né? Então, geralmente, verdade. a gente tem um só provedor, né? Então, pelo menos eu acredito que fica difícil. Assim, se acontecesse comigo, por exemplo, aqui na justiça, em casa, fosse o mesmo provedor, eu ia para onde, né? Eu ia lá para uma sala do Tribunal de Justiça, eu ia procurar o AB, como falou o doutor Tales, né? Com a defesa ali preparada e ter que sair correndo e procurar onde está funcionando, eu acho complicado para o advogado, eu acho que poderia privilegiar a defesa. Mas seria por quantas sessões, Erley? Seria qual o limite de a gente aceitar, a corte aceitar esse adiamento? Digamos que na quarta-feira não resolva esse problema lá. Então, nós temos sessões, senhora presidente, na quinta e na sexta essa semana, eu não lembro, é só na sexta. Nós temos quarta, quinta e sexta. Olha, a minha sugestão é a seguinte, a gente remarca para quarta-feira, tenta realizar virtualmente. Se não for possível, a gente já marca para sexta-feira e aí o advogado teria que se deslocar em Rio Branco para poder participar do julgamento. Enquanto isso, nós podemos pedir para a informática chegar se já retornou a internet, porque, salvo engano, essa demora também não é tão longa, não. Já, pode até ter retornado já. Pois não. É então, uma consulta que ele faz no site da UI. Hein, doutora Mirla? Então, a senhora já está acatando aí a sugestão da divergência? Não. Só uma possibilidade de a TI consultar se pode ter retornado, porque o doutor Erley falou que o retorno da conexão não demora tanto, né? Então, o Erley marcaríamos para quarta, e se não tivesse condições, seria na sexta com a vinda dos advogados para a capital, é isso? Isso, senhora presidente. Pois não. Eu vou acompanhar... Presidente? Pois não. Só uma dúvida, por favor, uma questão, talvez a Luciana possa nos auxiliar. Por exemplo, nós temos acesso aqui, através do PJE, ao processo, ok? E é isso que está no servidor lá de Cruzeiro do Sul. E é isso que o TRE de lá também está ligado. O doutor Hilário, por exemplo, ali como advogado, no escritório dele, ele tem acesso também aqui a essa página do PJE, como nós estamos tendo aqui? Ou ele apenas a questão do Zoom?
que se for, por exemplo, apenas a questão do Zoom, da sessão virtual ali, e que não está ligado ao provedor do TRE, às vezes o advogado lá pelo celular dele, por exemplo, se for um da Oi, por exemplo, da Vivo, da TIM, sei lá, ele baixando o aplicativo Zoom no celular dele, ele pode ter acesso. A minha dúvida, quando se falou ali em rompido do TRE, a primeira ideia que me veio era que ele tivesse acesso a essa página aqui do PJE e que isso fosse fundamental para ele. Mas se for apenas para entrar na sala de virtual aqui, a gente pode fazer isso até pelo celular. Até no 4G de um celular o cara faz. Então, aí não justificaria daí o fato e nem o problema que está tendo lá no TRE daí. Aí, se for isso, aí eu repenso a minha posição. Muito bem colocado, doutor Tales, porque eu acho que a sessão é só para o Zoom aqui, não é para o acesso ao processo. Porque se não precisa ver o processo, tanto faz se o TRE está ou não com acesso ao processo, qual é o problema dele? Se é só para ele... Qualquer acesso pelo Wi-Fi de qualquer operadora de celular, o advogado pode fazer uma audiência virtual, uma sustentação oral. Então ele poderia ter... Porque a sessão está sendo feita pelo Zoom. Exatamente. Daí aí independe da conexão do TRE. Perfeito. Não, mas o problema é a internet. É a internet, ele não vai conseguir pelo celular. Só se o celular dele for só ligado a Brasil Telecom. Agora, se for Vivo, Oi, TIM, Claro, aí ele pode ter, né? A gente precisaria saber. Aí fica essa dúvida, né? De repente... tolhe o direito, ele vai dizer, mas o meu celular era só daquele. Realmente é uma situação a se pensar. Assim, é por isso que a portaria diz que cabe ao advogado providenciar, para que o tribunal não fique refém de uma ou outra operadora do advogado. Não é? Aí a situação vai se inverter. Não é isso que o nosso sistema jurídico prevê. Né? A norma coloca que pautado o processo, o advogado, se tiver não conseguir na sua residência, ele providencia um local para fazer a sustentação oral. Aí nós estamos invertendo a lógica do processo. Ainda que com toda a cooperação que possa ter entre as partes, porque essa cooperação também espraia em todo o normativo processual e alcança a justiça eleitoral também, mas é uma cautela que o advogado precisa tomar, não na hora da sessão, mas antes, e bem antes. E lá não tem um único provedor, nós temos outros provedores, então era uma cautela que cabe ao advogado, até pelo seu dever de cooperação também. Doutor Tales, o áudio Wi-Fi pega no celular, independe da operadora do celular e da operadora do Wi-Fi. Você acessa bastante ter senha, seja no Lan House, seja na OAB, seja no seu escritório, na sua casa, em qualquer lugar. Pois não, Erlen. Em relação ao comentário do Dr. Tales, se a senhora me permite, assim, diretamente do celular do advogado é possível, através da operadora de telefonia, se tiver internet, né? Mas existe o pacote e o limite de dados do pacote, né? Porque, assim, corre o risco, por exemplo, do advogado estar ali no meio da sustentação oral e acabar o pacote de internet dele, e ele ser cortado. Mas aí é problema dele, né? A responsabilidade dele, né? Essa que é a inversão da ordem processual que nós temos que ter essa cautela. Porque é o seguinte, assim, que o advogado tem que providenciar todo o aparato para o acesso, sem dúvida, e ele tinha isso aí. Estamos falando de um rompimento do cabo de fibra óptica, isso não é culpa dele, não tem como ele resolver essa questão. Então, para mim, não é questão de inversão da ordem das coisas. Ele, provavelmente, tem um escritório dele, com internet e todo o equipamento. O problema não foi esse. O problema foi o rompimento do cabo de fibra óptica. Então, assim, se ele está preparado para fazer pelo escritório dele... Doutor Erline, nós não temos essa informação oficial dentro dos autos, né? De que houve mesmo... Não há. A nossa diretora do Núcleo Judiciário confirmou isso e disse que certificaria nos autos. Então, é uma afirmação, ela tem fé, ela disse que realmente está sem funcionar e que certificaria. Então, isso aí está nos autos.
Se não tiver, vai estar daqui a pouco, quando ela certificar. Tá certo. A senhora me permite, desembargador? Pois não, Luciana. Só para esclarecer, o PJL fica sediado no TSE. Então, é muito difícil que haja queda no sistema. Justamente por isso, porque ele fica em Brasília. Então, o advogado ele consegue acessar independente do Zoom. São diferentes. Zoom e PJE. São telas diferentes. O advogado não tem acesso a exatamente essa mesma tela da sessão que os senhores têm, porque essa é uma tela de membros do plenário. Então, não é especificamente essa tela, mas ele tem acesso aos autos pelo PJE. E com relação à fibra, o secretário de TI me informou que realmente houve esse rompimento. Está afetando especificamente o cartório de Tarauacá e de Cruzeiro do Sul, porque nós só temos contrato com a Oi nesses cartórios, mas a única informação que eu tenho é em relação à fibra da Oi. Eu não sei de relação a qualquer outro provedor de internet no local, lá em Cruzeiro do Sul ou em Tarauacá. Isso vai ser certificado nos autos, já estou fazendo a certidão, mas ainda não está lá. Certo. O desembargador Elcio, o senhor já votou tanto com relação à questão de ordem da Carla. Essa de hoje também, doutor? Sim, eu acompanhei a relatora, não é? A relatora nessa parte. E abriu a divergência com relação a isso? O doutor Erle, eu ouvi a exposição tanto do doutor Erle, né, as ponderações, entendo até a preocupação exposta, até para não gerar nulidade do processo, e a ponderação com relação já ao período que ele aguarda julgamento de extrema sabedoria o que foi colocado. Eu acredito que seria de bom ao vice-presidente, não o aspecto da sexta-feira propriamente dita, né? Que você vê que foi uma situação, pelo que foi pontuado, uma situação momentânea entre 12 e 13 horas, né? Uma situação que, pelo menos, foi o que foi colocado aqui. Eu acredito que para quarta-feira, de repente, eu não teria óbice pelo encaminhamento da presidência nesse sentido. Para quarta-feira, não com a hipótese de sexta-feira, porque eu acredito que quarta-feira a pessoa, já sabendo dos problemas que tem a Oi e tal, já estaria preparado, inclusive com outras situações de OAB, de outros locais que poderia participar da sessão. Então, da minha parte, eu não teria óbice se a presidência encaminhasse a continuidade, seria até a continuidade desse julgamento, né? Até porque já teve o relatório do processo, né? Seria para a próxima quarta-feira. E eu acredito que na própria quarta-feira dá de se definir praticamente o julgamento do feito em questão. O bom senso diz isso, presidente. Não, pois é. Presidente, o bom senso diz isso. Tá? Não desmerecendo quem tem posicionamento diverso, mas diante do que foi ponderado e do que eu extraí, eu acredito que... Não, é verdade. O doutor Erle foi muito feliz quando ele disse que por que não esperar mais 2 dias, né? Já estamos... E aí eu também, com a devida vênia iminente relatora, e aos que pensam ao contrário, eu acho que é de bom senso nós continuarmos o julgamento, então, para que todos possam, não é, fazer suas sustentações orais e que não dê nenhum tipo de cerceamento de defesa. Então, também eu voto com a devida vênia, eminente relatora, eu voto acompanhando a divergência pela continuação do processo, né, porque já foi feito por Vossa Excelência o relatório, para que haja, então, na quarta-feira, qual seria o horário, senhores? 11h30. Quarta-feira eu acho que está para as 11 horas, não é? 11h30, né? 11h30. 11h30, porque nós temos pleno, né, Elcio? No TJ, então. Então, Lu, como é que ficou aí, Lu? A questão de ordem. Acolhida por maioria, né? Acolhida por maioria, não é? Para
continuação, é isso, não é, Erley? Continuação. A primeira foi unânime, não é isso? A do segundo advogado, não é, doutor Erley? Isso, a do segundo. São, na verdade, deixa eu entender, são 3 pedidos, não é isso? Houve pedido da Carla Ivane, do doutor Romário, e agora, hoje, esse terceiro... Da ligação telefônica. Exatamente. E que hoje nós só julgamos esse último, não é? Porque a Mirla já tinha, nós acompanhamos a Mirla, que ela já tinha indeferido, né? Exato. Então, os 2 primeiros pedidos da Carla Ivane e do Romário Tavares Dávila foi unânime. O segundo pedido, por maioria, a Corte decidiu adiar para o dia 12 de agosto, às 11h30, não é isso, desembargador? 11h30, é isso. Doutora Luciana, me parece, pelo que eu entendi, o pedido do doutor Romário, o pedido do julgamento, pedido do advogado do Romário, foi que para mantivesse o julgamento para hoje. Então, eu acredito que seja indeferimento os 2 pedidos da Carla. Um que ela fez anteriormente, que ela pediu reconsideração, outro que ela fez na ação cautelar. Isso. Mas me parece que o dele, a manifestação dele é para que a sessão seja presencial e não virtual. A do doutor... Então, nesse caso, aí não tem como, porque se a gente acolher, nós vamos ter que designar presencial. Não, aqui, olha. É só o último do advogado que vai ser acolhido por maioria, o da ligação telefônica. O Lu pode colocar aí para nós, por gentileza? Ficaria, então, assim. Acorda o juiz que compõe o Tribunal Regional Eleitoral do Acre, por unanimidade, acolher questão de ordem no sentido de apreciar em plenário os pedidos acerca da realização virtual do julgamento objeto dos autos, indeferindo o pedido de reconsideração de Carla Ivane de Brito e deferindo a petição do recorrido Romário Tavares Dávila. Seria isso, certo? Certo. Quanto ao pedido da parte Wagner José Salles, feita via telefonema à Secretaria Judiciária do Tribunal, logo antes da sessão, decidiu o Tribunal, por maioria, vencida a relatora e o juiz Marcel Chaves, adiar para o dia 12 de agosto, às 11h30, o julgamento dos presentes autos, em razão do rompimento de fibra ótica da empresa Oi, ocorrida nesta data. Seria isso? Isso. Que tal, o Erley, não é? Presidente? Pois não. Marcelo. Eu gostaria de que fosse feita uma intimação, uma comunicação aos advogados que... Não, doutor, quando você retira o processo de pauta e a continuidade, não precisa, a pessoa tem que estar acompanhando. Mas vai ser a continuação. Talvez até tempo hábil, né? A pessoa mas eu penso que a gente poderia colocar, conforme o doutor Erley até já adiantou, fazer uma advertência ou alguma instar a ele a que tenha uma outra alternativa de acesso diante dessa situação que já é recorrente. É isso que eu queria me referir. Perfeito. Já deixar ele bem ciente disso, porque o tribunal não pode ficar... O tribunal não pode ficar também esperando ad eternum uma resolução de um problema da fibra ótica em Cruzeiro do Sul, que a gente sabe que não vai resolver de hoje para quarta-feira. Mas que ele adote alguma outra providência. Rio Branco logo hoje. Se fosse ele, já viria para Rio Branco. Sim, ou para outra cidade onde ele possa acessar, ou com a internet, ou alguma outra situação. Luciana, Denise, a senhora me permite? Diga, amor. Eu posso colocar, inclusive, no final dessa certidão, ficando desde já o advogado intimado de que o julgamento se dará independente das condições da internet dos nobres causídicos, alguma coisa nesse sentido. Lembrando que pode até transcrever o teor da resolução. Cabendo ao advogado iniciar do mesmo jeito que está na portaria. Meios alternativos, Faço a transcrição na parte final da certidão, então, eu faço a transcrição dos termos da portaria. Agora, só um lembrete, é o seguinte, é porque assim, ficando desde já o advogado intimado, é porque o advogado não está acompanhando o que a gente está falando, né? Ele não está acompanhando a sessão.
né? Devendo ser intimado, né? Nem que Devendo seja ser... avisado, né? Por Devendo telefone, ser se considera hoje em dia, né? Eu digo assim, se ele intimado, está intimado, né? Como é que ele está intimado se ele não está acompanhando aqui, se ele não está assistindo, participando, né? Aí vai ter que publicar. E se publicar, não vai poder ser na quarta, se tiver que publicar. Não, eu acredito que não precisa publicar. Não precisa publicar, não, né? Hoje em dia se aceita a intimação telefone. telefone. Não, que a Secretaria Judiciária podia, não é? Entrar em contato com o advogado sobre essa nossa decisão. Lu, no finalzinho aí. Tá, Lu? Faço isso. Ficou, Lu? Tá? Ele não conte com apenas uma alternativa, ele tem outras alternativas. Eu vou colocar a parte final, vou fazer a transcrição da portaria como pediu a doutora Mirla, e entre em contato pelo mesmo telefone que recebi a ligação e cientifico o advogado do teor da certidão de deliberação feita agora. Certo. E pode o ser assim, então? Claro, pode. E o doutor Hilário já fica, então, o doutor Hilário já intimado para a quarta. Certo, doutor? Sim, com certeza. Pois não. Então, senhores... Na quarta. Quarta, né? Quarta, 11h30 daí. 11h30, isso. E então, o julgamento está... Coloca aí, Lu, já? Pode colocar aí para a gente ver o finalzinho? Eu ainda não coloquei os termos da portaria. Tá. Então... E aí nós temos um outro que esse não... Presidente, pois não. Presidente, o próximo processo eu pediria que retirasse de pauta, presidente, e deixasse, se possível, para a próxima sexta-feira, tá, presidente? Ok. Pois não. Então... Só um minutinho para finalizar esse nosso julgamento. Só um minutinho que eu estou procurando os termos da portaria. É o artigo 3º, né, da nossa portaria. Artigo 3º. É que eu não estava com ela aqui aberta. Entendi. Nos termos da portaria do coronavírus... Das sessões virtuais. Das sessões virtuais. Tá no seu voto, não tá, doutora? Tá no voto da Mirla, 1750 de 2020, artigo 3º, parágrafo 3º. Parágrafo 3º. Pronto. Então, eu declaro, certo. então... Coloquei, então, que acontecerá... Nos termos do artigo 3º... Deixa eu ver aqui. Devendo o advogado zelar pelas condições técnicas para a transmissão audiovisual de sua sustentação oral, nos termos do artigo 3º, parágrafo 3º da resolução TRAC 1750. É isso, né? Então, com isso, a gente finalizou esse processo, então, para quarta-feira. E o segundo foi retirado, Luciana, a pedido do eminente relator, com a anuência de todos nós, deixando para sexta-feira. Certo. Senhores, então, não havendo mais nada a tratar, eu concedo a palavra a Vossas Excelências. Não havendo, senhores, eu os convido, então, para as 11h30. Eu declaro encerrados os trabalhos e os convido para as 11h30 de quarta-feira, dia 12 de agosto, para a continuação da presente sessão de julgamento. Um bom dia, uma boa tarde a todos, bom feriado amanhã. Parabenizo aí os advogados, na pessoa do doutor Hilário, pelo dia de amanhã, dia do advogado, dia do primeiro curso jurídico. Parabenizo a OAB Acre, a OAB brasileira e
É isso. Um bom dia, boa tarde, muito obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde. Até quarta-feira. Até quarta.